Irmãos, irmãs, gostaria de retomar um pouco com vocês a beleza da primeira leitura, antes de terminar com um pulo no Evangelho. Contam os Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, que num belo dia, um administrador geral da rainha da Etiópia, que tinha viajado até Jerusalém, estava voltando. Provavelmente tinha encontrado alguns judeus que lhe comunicaram sua paixão pela palavra de Deus. E ele estava lá, no seu carro, e sentado, ficava lendo as profecias de Isaías. Os cânticos do servo sofredor, no livro de Isaías. Ele não entendia nada. Quem é que fala desse jeito? Eis que eu sou rejeitado, eu sou como ovelha diante do matadouro, eu ofereço minha vida. E, pela estrada, ele encontra o diácono Filipe, que estava pedindo carona. O administrador geral para seu carro, deixa Filipe entrar e aproveita para perguntar: mas de que está falando o autor desse livro bíblico? E Filipe, naquela hora, explica que toda esta página é profecia anunciando a paixão do Messias e a salvação trazida pelo Messias, Jesus Cristo. Aquele homem tinha lido sem entender nada. De repente, proclamada pela fé de Filipe, ele começa a consumir esta palavra. E de propósito, eu uso esta palavra, consumir, porque era como um pão dormido. Ele machucava seus dentes, ele não conseguia entender como que ele poderia se alimentar com esta palavra. Mas de repente, ele recebe, pelo contágio de Filipe, a fé divina, que lhe faz acolher a palavra de Deus como um pão gostoso, cheio de significado, cheio de sentido. Ele começa a mastigar a palavra que ele estava lendo sem compreender nada, e tudo lhe parece muito claro. Tu entendes, meu irmão, porque uso essas palavras? Consumir, mastigar, dirigir. Porque a palavra de Deus é o pão para a nossa vida. O pão da vida é o pão da fé, pelo qual nos alimentamos do próprio Deus e recebemos dele, pelo esforço da nossa meditação, da nossa reflexão, da escola da fé. Aprendemos a receber aqueles elementos nutrientes que tem na palavra de Deus. Eles penetram em nós e nos dão uma fé viva. Aquele homem, provavelmente em poucas horas, passou de uma atitude totalmente pagã, sem entender nada a essas profecias dos judeus, até a situação de um catecúmeno, tão convencido que ele pede o batismo, e Filipe percebe que não pode recusar o batismo àquele homem buscador de Deus. É muito bonito entender tudo que nós escutamos nos últimos dias, em que Jesus nos dizia que Ele é o nosso pão da vida. Pois é isso mesmo. A palavra de Jesus a recebemos como um pão, a mastigamos quando nos esforçamos por meditá-la, por compreendê-la. Ela se torna elementos nutrientes em nossa inteligência, em nosso amor. E eis que somos alimentados
e que, em vez de ser um homem cansado pela estrada, somos atraídos por ela. E isso é o pão da vida. Cristo é teu pão da vida. Quando tu faz todos os esforços para acolhê-lo dentro de ti, compreendê-lo pela meditação, receber todos os elementos nutrientes que te dão força, vigor, amor, perseverança. Tu reconheces isso aqui? O nosso esforço em tempo de pandemia, paciência de Cristo em mim, confiança de Cristo diante de seu Pai, constância da minha vida que não voltará para trás. Mesmo se as dificuldades vão aumentando, não voltarei para trás. E como tu, meu irmão, tu te alimentas, como tu mastigas, como tu te fortaleces com essa comida forte que é Cristo. Só que hoje, coisa incrível, nesta segunda parte do discurso de Jesus sobre o pão de vida, que ele é para a nossa fé, de repente, ele sai da comparação do pão para a nossa fé, que precisa ser recebido nas mãos, que precisa levar à boca, mastigar e digerir. Cristo sai da comparação e promete o pão que desce do céu. Quem o comer viverá eternamente. Ele está ainda falando da fé? Talvez. Mas de repente, o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Quer dizer que Jesus saiu da comparação pão da palavra para a minha fé e entra na pura realidade. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Tu percebes a diferença? Tu percebes o pulo? Não é mais uma comparação, é uma promessa. O pão que eu darei é a minha carne. Ele se expressa com uma ousadia louca. E daqui a pouco, alguns discípulos irão para trás. Mas deixemos isso para amanhã. Quando ele diz, quem comer deste pão, isso é em português, porque em grego, João escreveu que mastigar deste pão viverá eternamente. Tu precisas comer o pão que ele promete. A Eucaristia está aqui. Assim como alimentamos a nossa fé pelo pão da palavra, tentando acolher, compreender, digerir, alimentar-nos, e a nossa fé depende da palavra de Cristo. De repente, Cristo concretiza isso de maneira totalmente inesperada no sacramento da Eucaristia. Quem comer da minha carne, dada para a vida do mundo, tem a vida eterna. Tu percebes como a Eucaristia é uma extraordinária invenção de Deus para concretizar o gesto que cada dia tu deves fazer, acolher um pouco desta palavra. Pois Cristo é a palavra, mas na Eucaristia, Cristo se coloca, se esconde por inteiro, para que tu mastigues este pão. E que tudo que está nele passe para a tua vida. Tu meditas a palavra, tu estás mastigando Cristo. Tu recebes a carne dada, tu digeres Cristo. E Ele passa em ti, para que a tua vida seja a vida
de Cristo. Para mim, viver é Cristo. Falava Paulo, como será que cada um de nós terá essa convicção em relação à sua própria vida? Para mim, viver é Cristo. Me alimento da sua vida na palavra e alimento minha fé, me alimento na Eucaristia e com Ele irei até o fim, com a paciência de Cristo na doação da sua vida, com a confiança no Pai que está em Cristo e com a constância que Ele nos pede a ti e a mim neste momento de pandemia. Que Deus nos dê a todos esta graça.